Vencedor, vitorioso em Cristo Jesus. Live conversando com o Fábio Cruz hoje aqui no Facebook. Lá no Instagram a gente está tendo uma dificuldade, a hora está passando e hoje eu estou convidando aqui a pastora Carla para estar com a gente aqui falando um pouquinho da palavra de Deus. A gente veio para cá hoje para conversar. Então, cadê aqui a pastora Carla? Ué? Opa! Pastora Carla, vamos lá. Convidar. Ô Glória, como é que tá aí minha imagem? Tá ótima. Tá me vendo bem? Tô te vendo bem. Você tá me vendo bem? Eu tô, mas pra mim aqui só tá aparecendo o meu rosto, a minha testa. Ah, é? Eu não tô aparecendo, não? Tá Pra aparecendo você, os dois pra mim. não, eu tô te vendo, eu que não tô me vendo aqui. Não, pra mim você tá aparecendo o rosto todo. É? Sim. Então vambora. Vamos fazer por aqui. Eu acho que é problema do Insta. Deve ser, cara, deve ser, Eu acho que é deve problema do ser. Insta, porque não tá aparecendo nada pra mim. Né? Então vamos lá, vamos ver o que tá vendo aí. E agora, tá me vendo bem? Agora eu só tô vendo só do nariz pra baixo. É falta de costume. E agora? Melhorou? Melhorou. Melhorou? Sim. Então vamos embora. Então vamos que vamos. Dificuldade, cara. Amém. Amém, né? Amém. Graças a Deus, mais uma live. Hoje a gente veio aqui pro Facebook e vamos ver. Dificuldade. Que Que dificuldade, né? dificuldade! Que Glória a dificuldade, né, Deus! cara? Jorgela chegou aqui, a Laisa chegou Diaconisa aqui, Jô, Diaconisa Jô. glória a Deus, Amém. Na isso. benção. Então vamos lá. Pô, mais uma oportunidade de fazermos uma live hoje diferente, né? Hoje o Instagram não quer deixar a É, gente fazer nada. Não sei o que tá não vendo. quer. Já, E aí a já gente foi vem os pra 40 cá. minutos. Pô, cara, já foi os 40 minutos, é verdade. Então vamos orar, agradecendo a Deus por essa Amém, oportunidade. E a gente vai começando a falar, amém. né? Em nome de Ok, Jesus. Pai querido, Pai amado, aqui estamos na tua presença, mais uma live, mais uma oportunidade de fazermos essa live na tua palavra, hoje de uma amém, maneira Senhor. diferente aqui no Facebook. Espero que Sim, vidas que Deus. passem por aqui sejam alcançadas através dessa live, Senhor. Toma nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Amém, Deus. amém, graças a Deus. Então, deixa eu só recapitular. Você está me vendo bem, né? Tô O te rosto vendo todo. bem, Beleza. Para o mim rosto aqui, todo. o meu rosto não está aparecendo, só do nariz para cima. Mas eu tô te vendo. Deve Ah, ser, ok. deve ser a câmera, que a gente não está acostumado. Eu, particularmente, estou É, o acostumado com você. ângulo, né? Mas tá bem, Deve tô ser te o ângulo. vendo perfeitamente. Então tá beleza. Então vamos lá, cara. Você me deu esse texto aí de Lucas 14 e eu Sim, acredito que já existe uma revelação aí, um contexto revelado para você. Você tinha até falado que já ia ministrar sim, sobre esse texto na igreja, né? Creio que foi bênção. sim. E aí hoje a gente vem falar desse texto então aqui, que é Lucas 14, que vai nos abordar sobre a parábola da grande ceia. E aí eu vou ler aqui um pouquinho, Isso. vou ler aqui rapidamente, né, para a gente entrar com o assunto. Vai dizer assim: Amém. ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus.
Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está pronto ou preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, a dar desculpa. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que não me tenhas por excusado. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que também não me tenha por excusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos e cidades e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito o que foi mandado, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheio a minha casa. Para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Esse texto vai nos falar e nos remete, né, da parábola de Jesus falando a respeito de Israel, né? Esse texto aí nos remete a Israel, que os convidados eram eles, a prioridade, a primazia, eram os convidados, eram os judeus. E aí o texto também vai nos falar que eles, de antemão, recusam a não estar nessa grande ceia. Então, a gente lendo esse texto, a primeira coisa que a gente entende é que de imediato eles foram convidados. Sim. Já sabiam da ceia. Porém, quando chegando próximo a esse momento, eles colocam desculpas, cada um dizendo uma desculpa que não vai, porque um estava preocupado com o campo, outro estava preocupado com o casamento, e acabam recusando o convite, né, e não vão. Então, esse texto nos remete que a prioridade desse convite era para os judeus. E esses rejeitam esses convites, né? Eles não entendem essa prioridade de estar com Jesus. E no momento que eles rejeitam esse dono da ceia, esse homem que prepara esse banquete, ele agora pede ao servo, manda ao servo, né, a buscar outros, que não estavam na lista, que não estavam, vamos dizer assim, pré-agendados para estarem nessa ceia. E ele classifica quem são essas pessoas: os cegos, os aleijados, todos aqueles que estavam pelas ruas, becos, ruelas, vamos dizer assim, né? Os desprezados, à margem, esses são convidados. E aí o servo vai lá e convida, mas ele ainda diz que ainda há mais lugar ainda. Então ele novamente dá ordem para esse servo buscar mais pessoas. E o texto vai finalizando dizendo que ele fica muito chateado, muito triste, porque aqueles que eram prioridade para estar, não quiseram estar. E ele fecha dizendo: para esses, né, esses que foram, que rejeitaram, não haverá uma segunda chance. Então o texto vai nos falar de um convite, de uma ceia, que era importante ali naquele contexto, né? Naquele contexto, os judeus nós jamais poderiam recusar aquilo, mas eles recusam. Então esse texto é muito forte, traz para a gente um contexto de que, para nós, né, o Senhor está sempre convidando, né, e Ele tem a prioridade para esses convites. Só que aqueles que eram priori rejeitaram, né? E quando eu li esse texto, cara, eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente faz um exemplo, né? Uma mal comparação, vamos dizer assim, se é que eu posso dizer mal comparação. Mas a gente faz um culto, a gente faz uma festa, e a gente tem aqueles que são prioridade para vir. Quando eu li esse texto, me veio isso. A gente faz uma festa e a gente, de imediato, você já tem algumas pessoas em especial que você quer que esteja nessas festas. Nessa festa. De antemão, você tem uma lista de pessoas que você quer muito que esteja contigo nessa festa. Porém, todavia, entretanto, esses em especial, que você convida, que você
faz o convite, que você seleciona, eles, quando chega próximo, eles dão desculpa. E isso, somos humanos, isso nos entristece. Só que nesse caso aqui, mal comparando, não dá para na hora eu chamar agora de supetão, não dá para me chamar terceiros. Porque, no nosso caso, a gente já seleciona o número de convites e aí agora, depois que fulano diz que não vai, já era. Não tem como. Você, de imediato, em cima da hora, convidar alguém. Você até convida, mas você sabe que, de repente, em cima da hora, essa pessoa talvez não vá poder estar. Então, é muito chato, é muito triste, né? Quando a gente convida alguém com tanto carinho, com tanto amor, nessa festa, e essa pessoa não vem. E aí, no caso aqui, é um pouquinho diferente, porque o dono agora dá ordem ao servo para mandar chamar outros. E esses outros, a gente entende que é os gentios, contextualizando em relação à nossa à salvação, ao evangelho, né? O convite era para os judeus os rejeitaram. E aí ele agora manda convidar outros. A graça de Deus alcança, né, a outros, né? A salvação de imediato era para os judeus os rejeitaram. Ai, meu Deus, quanto coração. Amém. Quanto coração, E aí a gente vê um texto de muita profundidade, né? Mas aí eu quero te dar já essa oportunidade para expressar um pouquinho o que veio do coração de Deus para você nesse texto. Então, meu irmão, olha um texto. Amém. Eu quero mandar um beijo para a Liza. Também estou com saudade, Liza. A gente nem conversou naquele dia. Foi tão rápido que eu estive aí com vocês. Nós precisamos marcar novamente, marcar aquele clube da Luluzinha com as meninas. Vamos fazer isso. Vai ser bênção de Deus. Vamos fazer. Verdade, verdade. Para isso. Eu até quero, vai ser muito bom para a gente. Então, meu irmão, a respeito desse texto, desse contexto, né, que eu passei, eu não costumo escolher os temas das lives, né, porque a gente fala tantas coisas todo dia e o Senhor nos revela tanta coisa, mas foi algo que me chamou muita atenção, esse banquete do Senhor Jesus, por todo o contexto que ele estava vivendo nesse momento, nessa ocasião aqui, dessa parábola, que Jesus ele fala muito tremendamente através das parábolas, né? Nos ensinando. Nos ensinando, mas aqui há um contexto muito tremendo, porque Jesus ele é indagado por alguém que também foi convidado para uma festa, que Jesus foi convidado, né, para poder se assentar. O contexto vai dizer que foi o contexto de Lucas, né, como Lucas vê, porque como Mateus vê é diferente como Mateus relata. Isso. Mas Lucas relata que Jesus ele foi convidado para entrar na casa de um fariseu. Não diz que fariseu é esse, mas que os fariseus queriam observá-lo de perto. E Jesus, como profeta, sabia que ele iria estar ali e ia estar sendo observado. E assim, uma das coisas que assim mais edificou a minha vida, meu irmão, foi a presença de Jesus no lugar. Jesus ele não aceita convite para ficar aquém de nada. Ele aceita um convite com um propósito. Verdade. Ele aceita um convite com um propósito. Então, na verdade, essa ocasião aqui, ele tinha sido convidado. Ele tinha sido convidado, mas não rejeitou o convite. Ele foi. Correto. Ele foi se assentou à mesa. Então, quando a gente vai ver todo o contexto, né, a casa era de um fariseu, tinha doutores da lei naquele lugar para observar Jesus, e Jesus ele começa a ensinar, porque aonde Jesus está, instrui. Onde Jesus está, ele não perde a oportunidade do convite. Como você mesmo falou, o contexto aqui eram para os judeus, eram para os dele, como ele mesmo disse. Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Os meus não me receberam. Verdade. Mas quando ele chega nesse contexto aqui nessa casa, que ele havia sido convidado, o interessante é que ele, quando chega, a primeira coisa que ele observa é o doente. Quando você chega lá no início do capítulo 14, Fábio, a primeira coisa que Jesus observa é o enfermo.
Jesus não se assenta para comer, Jesus não pede água, Jesus não come pão. A primeira coisa que o contexto vai dizer é que ele visualiza o que está enfermo. E aí ele quebra muitos paradigmas, né? Acaba com muita hipocrisia, assentado à mesa. Ele chega, posso curar, porque era um sábado. E ele sabia que os fariseus não trabalhavam e não podiam fazer nada no sábado, porque eles eram, né, os defensores lá do Pentateuco, da Corá, das leis de Moisés, isso era importante para eles. Eles eram fixos nisso, né? Então, Jesus ele já começa quebrando paradigmas daquela época, da política daquela época. E ele chega e fala, posso curar num sábado? E eles não respondem nada. E aí Jesus começa a falar, se fosse um filho que tivesse caído num poço ou um boi, né, o Senhor ele sabe tocar na ferida. Ele sabe como falar com quem fala. Deus e fala, se fosse um filho seu, você deixaria morrer? Se fosse um boi, você deixaria morrer? Falou de prejuízo. Não, né? Então, ele de vai prejuízo, já começa a quebrar... verdade. Já de prejuízo. Ele já começa a quebrar alguns paradigmas. Ele já começa até seus ensinamentos. E o interessante é que quando esse versículo 15 começa, que foi o que eu falei contigo, do 15 ao 24, um homem que está sentado à mesa, a Bíblia não vai dizer que é um discípulo, a Bíblia vai dizer que alguém que estava sentado, um dos que estavam à mesa com Jesus, diz para ele assim, ó, feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Coisa linda é você ver e perceber que alguém que estava à mesa percebeu a grandeza do reino de Deus e a importância de estar sentado com Jesus. A Bíblia aqui não vai dizer se era um discípulo, porque estava aqui sentado atentamente ouvindo os ensinamentos de Jesus. Ele só não curou a mesa, ele só não quebrou paradigmas à mesa, mas ele falou sobre o nosso lugar de humildade. Ele fala aqui, ó, né, sobre aquele que se exalta, aquele que quer escolher um lugar de honra. Ele fala que aquele que escolhe, que decide por ele mesmo um lugar de honra, será envergonhado. Olha que ensinamento fantástico para mim e para você. Sabe que esse texto, esse contexto, ele vai dizer os ensinamentos. E aí ele continua ensinando sobre a recompensa. Qual é a recompensa que a gente tem que priorizar? É a recompensa terrena? Ele vai falar de convite, ele vai falar de convidados, ele vai falar, não escolha os convidados no interesse do presente. Verdade, verdade, verdade. Não escolha os convidados no interesse do... Gente, olha... Que contexto assim sensacional. Não escolha o convidado no interesse do presente. Não espere recompensa terrena. Aguarde a recompensa do céu. E aí chega este homem que estava na festa, que também foi um convidado, e fala para ele assim, Jesus, feliz será, bem-aventurado será aquele que se assentar à sua mesa, que experimentar do banquete do céu, que experimentar do banquete de Deus, do banquete espiritual. Aí Jesus entra com a parábola. Aí Jesus entra com todo esse ensinamento. E aí, como a minha Bíblia tem uma linguagem diferente da sua, né? E a minha tá assim, ó. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpa. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpa-me. E vários outros vão dando desculpa. Mas eu acho assim muito interessante, Fábio. São os temas abordados por Jesus. Jesus ele não aborda nada em vão. Ele vai falar daquele que comprou propriedade, ele vai falar daquele que comprou juntas de boi e ele vai falar sobre família. Justo, justo, justo. Ele vai falar sobre família. E aí eu tenho uma frase de efeito, né? Que até um dos pastores que eu acompanho, ele usa muito isso, e eu acho isso muito interessante, que ele diz assim, até o Felipe Valadão, que ele fala assim, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Verdade. Quem quer, dá um jeito. A gente arruma jeito.
Verdade. Você, quando quer alguma coisa, você dá o seu jeito. Eu, quando quero alguma coisa, eu dou o meu jeito. Não é assim? A gente acorda Correto. até de madrugada, se preciso for, quando alguma coisa é do nosso interesse. Quando alguma coisa nos favorece. Quando há favorecimento, a gente se esforça. Aleluia, verdade. Quando há recompensa, a gente se esforça. Agora, quando é um convite gentil, porque Jesus nos convida gentilmente. Ele vai dizer lá, né, aquele versículo muito conhecido nosso, de Apocalipse 3, 20, lá para a igreja de Laodiceia, que ele fala: eis que estou à porta e bato. E bato. Eis que estou à porta e bato. Educado. Mas olha que coisa linda se você aceitar o convite. Olha o que você vai experimentar se você aceitar o convite. Aquele que aceita o convite, a Bíblia vai dizer, aí eu estou lá no texto de Apocalipse 3:20, que ele vai, lá é um outro contexto, lá são os irmãos, mas é uns irmãos totalmente morno, né, o contexto lá de Laodiceia, e ele fala, você é uma igreja, mas eu ainda estou querendo ceiar com vocês. O contexto de Laodiceia. É uma igreja, mas vocês ainda não deixaram eu ceiar. Vocês ainda não abriram o coração para mim. Não abriram. E aí tem um segredo muito espiritual, muito lindo, que ele fala, né, lá. Se vocês abrirem, ainda há tempo. Ainda há tempo. Se vocês abrirem, eu entrarei, ceiarei com vocês e vocês ceiarão comigo. Relacionamento. Relacionamento. É uma troca. Enquanto se está sentado à mesa, você fala das suas dificuldades, você fala das suas mazelas e há uma troca. Porque o Senhor, quando você assenta à mesa, a primeira coisa que ele viu foi o homem enfermo. A primeira coisa que Jesus vê são as nossas enfermidades quando nós estamos assentados à mesa. E é interesse dele que a gente seja curado. Curado das nossas emoções, curado fisicamente, curado espiritualmente. É a primeira coisa que Jesus faz quando se assenta à mesa. É ver a nossa enfermidade. Então, há segredos espirituais assim riquíssimos nesse contexto onde Jesus está sentado à mesa fazendo uma simples refeição. Uma simples refeição. E aí ele fala que ele quer isso. Ele convida eu e você. Ele nos convida. Aleluia. Mas as desculpas nos atrapalham de viver o excelente de Deus, de aproveitar Aleluia. O excelente de Deus. Verdade. Quem perde sou eu e você, porque Jesus, né, eu falei lá na igreja, e eu quero repetir aqui, eu já vou te passar a palavra para que você continue, mas foi tranquilo. algo que veio agora, que o banquete de Jesus, Fábio, não é que nem um aniversário meu, ou um aniversário teu, ou um lanche da tarde, que de vez em quando a gente faz, e de vez em quando a gente chama um amigo. Que nem essa semana eu vou tomar um café com algumas amigas, que a gente já tem muito tempo nessa pandemia, a gente ainda não fez. Estamos com saudade e vamos nos reunir para fazer um café. Isso acontece de vez em quando. Lá na nossa igreja, na Manancial da Vida, de vez em quando, uma vez por mês, existe o café da comunhão, onde a gente fica na expectativa do que os irmãos vão levar, para que a gente ali faça um lanche e a gente tenha comunhão com os irmãos. Só que o banquete do Senhor está disponível a qualquer hora que você queira. A mesa já está posta. Ele te convida para sentar. Preparada. Já está preparada. A mesa já está preparada. A mesa, o banquete espiritual já está preparado. E quando você remete a banquete, você vai ver que Davi, um homem segundo o coração de Deus, já entendia esse princípio espiritual. Que ele fala, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, ou dos meus adversários. Dos meus adversários. Davi já entendia esse princípio. Princípio esse que a gente muitas das vezes deixa passar.
dar desculpas esfarrapadas. E aí Jesus ele toca nos pontos principais da nossa vida, Fábio. Ele vai falar de propriedade, vai falar de bens materiais, vai falar de mordomia. Ó o perigo da mordomia. Ele vai falar de propriedade. Segundo, ele vai falar de junta de bois, ele vai falar de finanças. Finanças. Vai falar de finanças. E terceiro, ele vai falar sobre casamento, ele vai trazer para família. Família. Quantas desculpas a gente tem visto, a gente, né, às vezes a gente dá família, né? E tanto ele vai falar sobre família, que quando ele vai falar do preço do discipulado mais embaixo, ele vai falar, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, é um contexto assim muito rico de ensinamento. Muito forte. E uma live dessa não vai dar. Muito forte. E uma live só dessa não vai dar. É muito assunto, é muito assunto. É muito assunto, é rico demais, entende? E aí, o que me chama a atenção nesse texto de Lucas 14, né, que é visível de perceber para todo aquele que tem costume de ler, eu sempre falo isso, para quem é leitor da Bíblia, né, examina a Bíblia, você vai ler esse texto aqui, é um texto de fácil interpretação. E o que realmente chama a atenção aqui, a primeira coisa aqui é que ele faz um banquete, pessoas especiais para ser convidada, né? Mas o que eu acho, no meu entendimento, da minha pouca teologia, vamos dizer assim, o que mais é forte aqui é que essas pessoas que são especiais para estar, elas dão desculpas. Foi o que você falou. E eu achei muito interessante essa frase. As desculpas nos atrapalham ou nos impedem da gente experimentar o excelente de Deus. E quantas vezes, né, a gente dá desculpas para Deus, né? Quantas vezes a gente dá muitas desculpas para o Senhor e a gente sabe que, no fundo, essas desculpas para Deus não colam. Não vai colar, né? Não vai colar. Sim. Na realidade, a gente está se enganando, porque Deus ele é muito sábio. E quando ele te convida para alguma coisa, quando ele te convida para uma obra, quando ele te convida para um banquete, quando ele te convida para algo específico, a gente já tem que ter em mente que ele já preparou tudo. É uma frase que eu costumo dizer, que contextualizando, mas é uma verdade, Jesus, quando ele te chama para jantar, ele já paga a conta. Então não tem desculpa. Então não tem como ter desculpa. Senhor, eu não vou poder ir porque estou sem dinheiro esse mês. Olha, né? Não tem como. Se eu falar contigo, Carla, vamos marcar aí eu, você, a Laís e o Charles para a gente ir comer uma pizza. Aí você vai falar, pô, Fabi, esse mês não vai dar. Vamos deixar para o início do mês. Sim. Beleza. Eu vou entender. Porém, todavia, entretanto, Deus, quando ele chama a gente para uma obra específica, para um chamado, para uma tarefa, para uma missão, ele já pagou tudo, ele já preparou tudo. Então, na realidade, não pode haver desculpas, né? E aí esse texto me chama a atenção da profundidade aqui dessas desculpas que eles deram. E eles já foram avisados antes. O mais interessante é isso. Eles já estavam cientes que haveria um banquete. Porém, todavia, entretanto, eles colocaram seus problemas, suas dificuldades, sei lá qual é a palavra agora no momento, de impedimento para não estar nesse banquete. E aqui não foi nem dificuldade, aqui eles colocaram seus prazeres acima. Seus prazeres, essa era a palavra, seus prazeres. Seus prazeres acima do convite. Do convite. E quantas vezes a gente se encaixa nisso, né? Senhor, eu não vou. Senhor, eu não sei falar. Olha Jeremias falando, né? Senhor, eu não sei falar. Sim. E me veio isso agora à mente, né? Deus chamando Jeremias. Jeremias, vamos embora. Não, Senhor, mas eu não sei falar, sou uma criança. E aí, essas desculpinhas. E Deus fala, não, cara, não precisa, abre a tua boca. Já preparei tudo, é só você ir lá e falar. A gente lembra de Moisés, né? Que Moisés foi chamado para ir lá falar a Faraó. E Moisés vem com aquela desculpa, Senhor, mas
logo eu, mandarão. E quantas vezes Deus está chamando pessoas, e essas pessoas colocando desculpas para Deus, para não executar, para não fazer aquilo que Deus está chamando. E aí a gente percebe aqui a tristeza desse dono da casa, né? Ele fica muito triste, porque já foi feito um convite prévio, né? Para essas pessoas estarem aqui. E aí, gente, que profundidade esse texto. Que contexto, esse texto, que contexto bem contextualizado para nós no dia de hoje. Quantas pessoas aqui que estão assistindo a gente têm chamado de Deus, foi chamado pelo Senhor e colocando desculpas. Colocando, como o Jesus falou aqui, a família como prioridade, os bens como prioridade, o financeiro, ou outras coisas, os seus prazeres seculares. Gente, eu quero já falar aqui nessa noite. Não há desculpas para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Ou a gente executa, ou a gente obedece, ou então a gente vai ficar de fora. E aí, eu nem entrei ainda no parâmetro, nem falamos ainda do parâmetro em relação à salvação, que é muito mais sério, né? Que é muito mais forte. Sim. A gente está falando ainda no campo humano da coisa, no nosso dia a dia. O Senhor muitas das vezes nos chama para tarefas simples, mas às vezes para nós é um pouco complicada, mas eu quero deixar isso claro aqui. Deus, quando Ele está te chamando, Ele já preparou tudo. Deus, quando fala para você que tem uma viagem contigo para tal lugar, Ele já preparou a tua chegada lá. Sim. Se Deus está mandando você ir lá e orar fulano, vai lá orar fulano. É que Ele já preparou o coração do outro irmão, daquela pessoa, para você chegar lá e orar. Deus não perde viagem. Deus, Ele prepara tudo. Deus é o maior estrategista que a gente conhece. Então, não tem como colocar desculpa. Aí alguém botou aqui, Senhor, hoje eu quero ir ao shopping. E por aí vai, eu quero ir ao shopping, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para o shopping. Não tem nada errado, então. É bom avisar, Fábio. Não tem nada errado. Não tem nada errado. É prioridade que a gente está falando, né? São prioridades. São prioridades. Não, é bom deixar isso claro, que a gente aqui não está entrando não estamos entrando aqui num legalismo, no equilíbrio. E que você colocou como prioridade. Entendemos o que é prioridade. E quando Deus está chamando, isso é prioridade. Foi o caso de Marta e Maria, que a gente já conversou. Marta entendeu que a prioridade no momento era arrumar a casa. Sim. Desculpa. Perdão, desculpa, Senhor, mas eu tenho que arrumar a casa. Eu tenho que arrumar a casa. Maria entendeu a prioridade de parar tudo. Então, é bom deixar esse parâmetro aqui, que a gente não está entrando num legalismo. Você pode ir ao shopping, você pode ir à praia, mas venhamos entender que quando o Senhor está chamando, quando o Senhor está fazendo um convite, isso, no momento, é prioridade. Sim. Isso é prioridade. E aí as outras coisas, como diz Mateus, o comer, o beber, o vestir, Mateus 6, isso será acrescentado. Porque quando eu entendo que o convite de Deus, o chamado de Deus, isso é prioridade, com certeza, Ele cuida das demais coisas. A gente começa a falar, já vai entrando em tantas coisas, né? Não, mas você falou... Deus, desculpa. Sim, Fala. E você falou, agora você entrou num assunto que é exatamente isso. As demais coisas vos serão acrescentadas. A gente tem que entender, meu irmão Fábio, que é na mesa sentado com o Senhor que Ele vai te ensinar a cuidar da sua família, que Ele vai te ensinar a cuidar da sua casa, que Ele vai te ensinar a cuidar das suas finanças, que Ele vai te encher de sabedoria, assentado com o Senhor, né? A gente pode ir ao shopping assentado com o Senhor. A gente pode ir à praia assentado com o Senhor. A gente pode estar, como ontem, eu fui passear com a família do meu esposo ontem. Ontem eu não fui à igreja. Domingo. Mas domingo, cara. Domingo. Domingo é do Senhor, cara. Domingo é do Senhor, você está entendendo? Olha só, domingo é do Senhor. Ontem eu fui para o parque aquático. Por que eu estou falando isso?
Porque tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um propósito, tem um porquê. Eu cheguei para o meu apóstolo e falei, apóstolo, olha, domingo nós combinamos um passeio em família, que a gente já não sai há mais de 15 anos em família. Mais de 15 Caramba, anos. 15 anos. E apareceu essa oportunidade num domingo. O único dia que o marido está em casa. O único dia que ele está em casa. Para passear com a família dele. Com a mãe dele. Apóstolo, hoje eu não vou. Eu fui para o parque aquático lá, nem entrei na água, porque eu não esquento para essas coisas. Mas eu no parque aquático eu me assentei à mesa com o Senhor. Porque enquanto a gente olhava as crianças, eu conversava assuntos espirituais com as cunhadas. Aleluia, glória a Deus. Enquanto as crianças brincavam, eu ensinava. Amém. Enquanto as crianças brincavam, eu ensinava na mesa. Deus sabe o porquê que eu estava lá. Então, assim, não há problema. O problema que eu vejo da desculpa, e até Deus, eu estava falando com o Senhor semana passada a respeito disso, que muitas das vezes são os líderes da facilidade. Líderes da facilidade, que não querem pagar o preço. Não querem pagar o preço de parar, não querem pagar o preço de estar, não querem pagar o preço. Sabe? Que é uma vida de facilidade. Né? O Senhor ele veio para os seus, para os judeus. Mas ia dar muito trabalho deixar de fazer o que estava fazendo, né? Para aceitar um convite do Senhor Jesus. E voltando lá para a Laodiceia, Fábio, a gente vê o contexto lá daquela igreja. Eu gosto muito de ver o contexto, né, da situação, o porquê que Jesus falou aquilo para aquela igreja. Por que Jesus falou aquilo para aquela igreja? E ele vai falar sobre essas coisas. Era uma igreja que priorizava a finança, era uma igreja que, por se achar rica, por ter dinheiro, por ter condição, desprezava o convite do Senhor. Esse é a situação. O desprezo pelo convite. Não faz questão de estar. A gente tem gente que do teu ciclo de amizade e do teu ciclo de conhecimento, conhecidos, que não faz questão de estar com você. Você pode confiar, mas não faz questão. Não faz questão. Verdade, verdade. Sabe quem você é, mas não faz questão de estar com você. Pessoas que sabem quem eu sou, mas não faz questão de estar, mesmo sabendo quem eu sou. Mesmo sabendo do evento. Mesmo sabendo, não quer. Não faz questão. E a igreja de Laodiceia conhecia o Senhor, mas não fazia questão de se sentar à mesa com ele. Porque se fizesse questão, ele não precisaria convidar. Não precisaria convidar. E quando você vai ver o contexto, era uma igreja, o Senhor ele vai falar, antes eu quisesse que fosse fria ou que fosse quente. Mas como é morna, eu vou vomitar vocês da minha boca. Porque senão não se decidem. Em cima do muro. Não há uma decisão. Decisão. Verdade. Nem se decide pelo Senhor, nem se decide pelo mundo. Verdade. Fica naquele impasse. E o Senhor ele vai falar, porque és morno, vou te vomitar. E aí, trazendo para hoje, Fábio, eu gosto muito de trazer isso para hoje. Aonde era situada a igreja de Laodiceia? Aonde era Laodiceia? Hoje, Laodiceia é onde é a Turquia. Turquia. A Turquia. Isso aí. Olha para a Turquia. 98% da Turquia é muçulmana. É muçulmana. Islâmica. Porque um dia lá atrás não houve uma igreja forte, quente, que defendeu o evangelho naquelas terras. Fábio. É muito profundo. Uma igreja que não defendeu o evangelho, que não fez questão do Senhor, que não abriu a porta para Jesus. E o interessante é que ele fala, eu estou à porta batendo. Aí eu me remeto lá para Isaías. Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, quem vai falar? Quem vai falar Isaías 55? Vamos lá que eu quero ler aqui com os irmãos. Vamos lá.
55:6. Buscai o 55, Senhor 6. enquanto se pode achar. Isso aí. Achar. Invocai-o enquanto está perto. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O Ainda dá convite ainda tempo. tá valendo ainda. Ainda está valendo. Ainda dá tempo. Ele ainda está se deixando achar, Fábio. Porque vai chegar um período em que vão procurá-lo e ele não vai mais estar na Terra. E eu não quero estar na Terra também. Oh, meu Deus, receba essa palavra. Estaremos com ele na glória. Na glória. Quando a porta do salão de festa se fechar, eu quero estar dentro da festa. Dentro da festa. Assentado na mesa. Verdade, sentado na mesa. Ouvindo só o batuque do lado de fora da arca. Deixa eu entrar. Já acabou, fechou. Aqueles que tiveram a oportunidade e me buscaram a tempo estão comigo na ceia. Entende? Estão comigo. Estão aqui. Porque vai chegar um tempo que não haverá mais esse buscá-lo, não vão encontrá-lo. Mas ainda há tempo. Ele ainda está batendo. E ele está batendo no coração de muita gente. E aí eu venho falar, aí eu entro na questão mesmo da salvação. Porque todos conhecem, todos já ouviram falar. Assim como conhecem a você e rejeitam o teu convite, assim como me conhece, não faz questão da minha presença, todos, não tem gente na Terra, se tiver muito pouco, de pessoas que ainda não ouviram falar do nome dele. Verdade. Se tiver muito pouco, Fábio. Hoje, com as mídias que a gente tem, hoje com as mídias, com televisão, com rádio, com redes sociais, eu acho que as coisas já se expandiram muito além, sabe? E o convite ainda está em aberto. O salão da festa do Senhor ainda não se fechou. O convite ainda está valendo. O convite ainda está valendo, sabe? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Sabe? O que o Espírito tem dito às igrejas e através das igrejas tem falado ao mundo, sabe, Fábio? Isso é muito sério, Fábio, porque o Senhor está às portas. A gente sabe que Ele está às portas, que a qualquer momento Ele vem buscar a sua noiva. E a gente não tem mais tempo de brincar. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo de dar desculpa. Não tem mais tempo de dar desculpa. Ah, pastora Carla, então você está dizendo que eu tenho que largar minha família? Não, você tem que priorizar o reino. E quando se prioriza o reino, ele te ensina a cuidar da sua família. Aleluia. Ele está falando de prioridade. Ele está falando de prioridade. Priorizar ele. Né? Minha apóstola está até assistindo. A igreja da qual está com dificuldade de manter os de casa na presença do Senhor. Sim. Verdade. Muito. Verdade. Então a gente hoje as coisas estão acontecendo com muita rapidez, com muita velocidade. E a gente vê que estão se perdendo. Muita gente está muito confusa. Há muita confusão. Muita gente não tá conseguindo se firmar. A gente viu nesse período de pandemia, irmão Fábio. Verdade. A minha amiga, Adriana. Amiga, eu amo você. Tô com muita saudade de você. Minha amiga de infância. Amém. Adriana. Amém. Estudamos juntas. Amém. Graças a Deus, Adriana. Graças a Deus. O texto vai nos falar de prioridade, né? O texto vai nos falar de primazia. Sim. O texto vai nos falar de que Deus separou um povo para estar com ele. O texto vai falar de que esse povo rejeitou e abriu a graça para os gentios. Mas o texto também nos mostra, nesse tom de primazia, e que você colocou muito bem, isso é importante, momento algum desprezar a família, momento algum desprezar os bens,
momento algum despesar trabalho, ou seja outra coisa qual for. Mas a prioridade sempre será o reino. Mateus 6 já dizendo, buscar em primeiro lugar o meu reino, o reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí você colocou muito bem aí, é bom deixar bem claro, você acabou de falar, domingo do Senhor, eu fui para o parque aquático. Sim. Muito interessante isso, né? O domingo do Senhor, você falando em rede nacional e Facebook, que no domingo do Senhor você foi para o parque aquático. E aí a gente porque não é domingo para o Senhor. É isso aí. Todos os dias são do Senhor. É do Senhor. Eu ia entrar nesse parâmetro. Então vai, desculpa. Fala. Não, mas você está certo. Todos os dias é do Senhor. A gente entende que o domingo a gente se dedica para Ele. Mas, cara, a gente precisa falar isso aqui, que isso aqui é uma prioridade. Existem 2 pontos aqui, cara. Existem aqueles também que aproveitam os dias para não ir. E tem aqueles que, como você, há 15 anos já não sai. Então, se surgiu a oportunidade de estar com a família, vamos estar com a família. Mas não sai com a família, né? Não sai com a família que nos convidou. Anos que a gente... Entendeu? Entendi, não. Eu estou querendo frisar o seguinte. Sim. Que muitas das vezes aparecem esses convites e os crentes ficam muito legalistas com essa questão do domingo. Por que não? Por que não? Gente, a prioridade é o reino. E você estando lá, está priorizando o reino, ensinando, falando do amor de Deus. Isso é o mais importante do que estar na casa de Deus. Aproveitando os momentos que você tem. Se é o único momento que eu tenho para falar do Senhor, é na piscina que eu vou falar. É na piscina que eu vou falar. É na piscina que foi a oportunidade que Deus me deu de ensinar, foi lá. Entende? Priorizar o reino. Porque quem é do reino, ele não tem lugar fixo. Quem é do reino, não tem casa terrena. Quem é do reino, ele está onde o reino manda ele ir. É na praia, é na piscina, no parque aquático. Foi bom você ter tocado nesse assunto do Domingo do Senhor, que a gente está falando sobre isso, e é bom para que a gente possa quebrar alguns paradigmas. Eu sei que esses são assuntos muito, muito polêmicos, Fábio. Muito polêmicos, verdade. Mas quando a gente fala assim, ó, domingo é do Senhor, muitos irmãos... o domingo é da igreja, isso aí, todos os dias são do Senhor. Isso é da comunhão. É da comunhão dos irmãos. Isso aí. Para juntos. Isso aí. A gente está no mês para juntos exaltarmos aquele como igreja. Mas muitos, Fábio, internalizam isso de uma tal forma que só busca Deus no domingo. Domingo. E de segunda a sábado, só Deus sabe o que ele faz. Só busca, não. Aí só se santifica no domingo. Como se Deus visse ele só no domingo. Como se só domingo fosse importante. Como se só domingo... Você está entendendo? A apóstola falou ali... Verdade. Justamente o que eu acho. Os 7 dias são do Senhor. A tua vida com o Senhor tem que ser de segunda a segunda. Justamente. A oportunidade que ele te dá de falar de Jesus tem que se unir como igreja, como corpo. Se reúne para adorar o Senhor. Como igreja. Unidade. Unidade. Num só propósito. Num só amor. Num só espírito. Juntos. Na quarta, né? Na minha igreja, né? Na Manancial. É quarta, domingo e tem os trabalhos semanais, né? Tem causas impossíveis, tem consagração. Tem seus trabalhos diários. Justo. Né? Tem seus trabalhos diários. Mas esse negócio de domingo é do Senhor, por que é domingo? Porque domingo é o dia do descanso de muita gente. Então é o dia que dá para ir todo mundo. É o dia que dá. Mas poderia... É o dia que dá. Justamente. Alô? Justo. Oi? Tá me ouvindo? Parou aí? Sim. Tô te ouvindo. Parou, voltou. Parou um pouquinho.
Parou, mas Sim, tá voltando aí. Pode continuar. sim. Sim, aí não. É isso que eu gostaria. É um assunto assim, polêmico que a gente vai falar sobre essas questões. São questões muito complicadas de se falar, mas é como eu vejo, entende? É como eu vejo. Não, eu também Deus. concordo com a apóstola. O que ela colocou é verdade. Domingo é Sim, da igreja. Todos os dias são do a Senhor. igreja. Todos os dias. Eu só entrei nesse parâmetro, cara, porque uma coisa vai puxando a outra. Né? A gente começou a Sim, falar do convite, a gente começou a falar aqui sim, da prioridade, porque está dentro do assunto. Porque aqueles sim, 3 homens foram convidados, eles priorizaram outras coisas a não ser o reino. Então a gente sim, contextualiza. Pai do Senhor, sim, pastora Alessandra, Pai do Senhor, bom estar por aqui. A gente contextualiza isso porque nesse texto eles foram convidados. Eles já sabiam que existia, que ia haver uma ceia. E eles priorizaram sim, outra coisa. Então, na realidade, realmente, você falou, o assunto é polêmico, mas está dentro, porque pessoas sim, recebem os convites e não entendem. O Senhor está convidando, o Senhor está chamando para uma obra e as pessoas, às vezes, não priorizam isso, não priorizam. Eu estou falando de chamado, eu estou falando de execução de missão, eu estou falando aqui de um tom muito específico, individual para cada pessoa. Eu estou querendo ir mais a fundo, sabe? Em que Deus está sim, chamando você, eu, para alguma coisa, e a gente coloca desculpa da família, coloca desculpa do bem, coloca desculpa, como já foi dito aqui, eu vou ao shopping hoje, e não entende que sim, aquele momento é prioridade, que aquele momento é primazia. E o texto vai falar bem claro, ele prepara o banquete, prepara a ceia, manda convidar aqueles que já eram selecionados, os sim, escolhidos, e os escolhidos os rejeitaram, porque entenderam que aquilo ali não era prioridade. E você falou uma coisa aí muito interessante. Quando te conhecem, mas não fazem questão de estar contigo. questão de estar comigo. Sim, Isso é muito forte, é o que está no texto, né? sim, Eles sim, sabiam do banquete, sabiam da ceia, mas não fizeram questão de estar. Então, na sim, realidade, o que eu vou agora um pouquinho mais a fundo, a gente não desprezando as desculpas que eles deram, tá? Mas o que dá para entender também e puxar para uma linha mais profunda, que eles não fizeram questão. Além da desculpa, não fizeram questão, porque como você falou, se quisessem ir, cara, não tinha casamento, não tinha junta de boi, não tinha nada que impedisse. uhum, Eles iriam. sim, Então você falou uma coisa aí muito forte, né? Te sim, conhecem, sabem quem você é, mas não fazem questão de estar contigo. Isso é muito forte. sim. Nossa, É isso é o muito contexto forte. de Laodiceia. É Não o fazia contexto de questão de estar com o Laodiceia. Senhor. Por isso que ele batia a porta. Batia a porta. Por favor, abre a porta para eu entrar. É o contexto. Conhecia ele, mas não fazia questão de estar com ele. O problema E é quantos a assim? questão, sabe? Tem gente que Fazer não faz questão. questão. Até o Tem gente que não faz conhece, mas não questão. faz questão de estar com ele. E se assentar, é como eu falei lá na igreja na última vez, estar com o Senhor, o banquete está sempre pronto. O convite está sempre posto. Ele só está esperando que você pare e se assente à mesa, porque é na mesa, Fábio. Você aí tem sua família. Você, quando se assenta à mesa, quando você se assenta à mesa, né, com sua esposa, né, com sua enteada, é na mesa que vocês trocam olhares. É na mesa que você pergunta como foi o dia. É na mesa que você conversa, né? Aqui na mesa, quando os 4 só sentam na mesa aos domingos. Aqui, Aos né? Estou domingos. falando aqui da dinâmica da minha família. Durante a semana é eu e as duas que se assentam à mesa. Durante o domingo é o dia que eu faço a mesa até mais bonita. Até mais bonita no dia de domingo. Eu coloco tudo na mesa porque ele está. Porque ele está. Eu vou te falar uma coisa que é algo que Deus, para você ver como Deus ele prioriza o estar à mesa sentado com ele. No início do ano, Charles estava de férias. Ah, Charles, olha essa experiência. Charles estava de férias, minha filha torce o pé na virada do ano, Fábio. Bota nossa. uma bota. A Beatriz, a mais nova, bota uma bota.
E aí ele de férias, as meninas ficam tudo em cima dele. Eles estavam jogando videogame nesse dia, era um dia de semana. Ele jogando videogame. E nas férias dele ficou tudo descontrolado dentro da minha casa. A gente estava indo almoçar 3, 4 horas da tarde. Meu Deus! Sabe? Tomava café meio-dia e ia almoçar 3, 4 horas. E estava de férias, todo mundo de férias, estava tudo desorganizado. E eu estava muito cansada. Janeiro, estava muito calor. Beatriz com a perna torcida, né, com o pé torcido, eles tudo deitados, abriram o sofá, deitaram os três e no videogame brincando com o pai. E eu já estressada, 3 e pouca da tarde, já estava com fome, fazendo comida. Meu Deus! Fazendo comida, aquele negócio. E eu comecei, a comida ficou pronta, eu botei as coisas e comecei. Fulana, vem buscar o almoço. Ciclana, vem buscar o almoço. Fulano, bota a mesa. Põe a Beatriz na mesa. A comida já está pronta. E aquilo foi me agoniando, aquilo fui ficando estressada. Fiz os PF. Fábio, presta atenção. Fiz os PF. Ninguém tinha colocado a mesa nenhuma. Eu peguei os PF e fiz assim, ó, na mesa. Quando quiser comer, pode comer, que não sei o que. Aquele negócio, que quem é dona de casa sabe do que eu estou falando. Ai, se vocês quiserem comer, botei os pratos na mesa e falei assim, vou tomar um banho. Isso já era 4 horas da tarde. Entrei no meu banheiro, quando eu fechei a porta, o Espírito Santo fala assim, Fábio, o Espírito Santo fala assim, que negócio é esse? De botar a mesa para sua família de qualquer forma. Eu não posto a mesa assim para você. Nossa. Eu não posto a mesa assim para você. Por que você posta a mesa dessa forma para sua família? Que negócio é esse? A repreensão veio na hora do banho, querido. Porque para Jesus falar não tem hora. Para Jesus falar não tem hora. Para Jesus falar não tem ambiente dentro da casa, não. Qualquer lugar da casa ele fala, qualquer lugar da casa ele exorta. Se a casa é dele, lugar. Ele fala qualquer hora. Entendeu? Se você... Qualquer hora. E ele falou assim, que negócio é esse de jogar o prato de comida da sua família? Que negócio é esse de não colocar a mesa para sua família? Eu não coloco isso para você. E até mesmo quando você não merece, eu posto a mesa direito para você. Até mesmo quando você me tira do sério, a mesa tá posta bonita para você. Você tá entendendo? Você só chorou nessa hora. Recolhi a minha insignificância, porque nessas horas você recolhe a sua insignificância, meu querido. Pede perdão, toma um banho de boa, dá uma chorada, porque o puxão de orelha na época foi firme, e nunca mais eu fiz isso. Nunca mais eu fiz isso. Eles podem me tirar do sério. Mas também não posto a mesa, mas boto direitinho. Venham comer, venham, todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Paz e amor. Porque essa cena se repete toda vez de férias, né? Rapaz, eu já tô... Minhas carnes tremem só de pensar na próxima. Fica assim, ó. Fica um negócio forte, né? Tudo descontrolado. Tudo descontrolado. Então, glória a Deus. Essas férias do Charles, vamos orar por essas férias, Jesus. Então, assim, foi uma experiência que eu tive com o Senhor a respeito disso. Entende? Ele fala, eu tenho prazer de arrumar a mesa para você. Tenho prazer, Deus tem prazer. Ele tem prazer. Ele tem prazer de ceiar com você. E ele vai falar lá, né? Escrito a porta embaixo. Se você abrir, eu ceio contigo e você comigo. Ai, é intimidade. É conversar, conhecer o coração do Pai. É falar do teu coração para Ele. Sabe? É você abrir o teu coração enquanto está à mesa, você abre. É a melhor parte, como ele disse, né? Para Maria. É a escolha. É a escolha da melhor parte. Né? Verdade, a melhor parte é você... Maria. Não, Jesus está aqui, então eu vou largar tudo e vou ouvir o que ele tem para me dizer. Eu vou ouvir o que ele tem para me instruir. É a oportunidade que eu tenho de abrir meu coração para ele. Ele está na minha casa.
Naquele contexto, ele ainda estava na terra. Ele está na casa, sabe? Então eu não vou me preocupar. E aí é muito lindo quando Jesus fala para Marta, por não me priorizar, por não me priorizar, está cansada e afadigada. Porque quando está cansada e afadigada por não me priorizar, buscai o Senhor em primeiro lugar. As demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega, confia nele. E o mais ele fará. E faz, Fábio. Verdade. Faz. Quando a gente entrega a nossa vida, o nosso caminho ao Senhor, todas as coisas. Mas é aquilo que eu já falei contigo. Não é segurar com ele. É entregar. É verdade. Quando? A gente às vezes quer segurar, né? Liza pregou isso ontem. Verdade. Glória. Entende? Liza pregou isso ontem, isso é verdade. Entendeu? É verdade. Então, quando a gente segura junto, fala. E aí é priorizar, entregar. E a Bíblia vai dizer, né? O salmista vai dizer que o mais ele fará. Né? Davi vai dizer isso. O mais ele faz. Quando você realmente entrega a sua vida, quando você aceita o convite, quando você entende o princípio do reino. É verdade, verdade. Você falou uma coisa aí, Carla. Você falou uma coisa aí muito interessante, que esse texto... Você falou uma coisa... Você falou uma coisa aí muito interessante, que esse texto de Marta e Maria é um texto muito, muito batido, muito conhecido nosso. Mas você falou um detalhe aí que realmente eu já até li, mas é rico, e eu nunca tinha percebido. Você falou que ela ficou enfadada, né? Fadigado, cansaço e fadiga, né? Sim. Porque acaba priorizando justamente a presença de Deus. E isso é muito forte, né, cara? Pessoas, às vezes, dentro do evangelho, irmãos nossos, cansados, fadigados de uma labuta, pelo simples motivo, não priorizam o Senhor. Sim. Não colocam a Deus como prioridade. E aí, isso gera fadiga e cansaço, né? Muito forte, muito forte. Enfermidade. É aquele texto que eu... Sabe? Enfermidade. Sim. É aquele texto que eu falei com você hoje cedo, de Pedro, né? Pescando. É aquele texto de Pedro que eu falei com você hoje. Sim. Pedro passou a noite toda pescando. Sim. Poxa! E quando aquilo abriu a minha mente. Abriu, Então, quando Pedro lança a rede na direção certa, ele para de ficar pescando a noite toda, né? E é isso que a gente precisa nesses dias. Entender a prioridade e a direção de Deus para a gente não ficar cansado. Quantas pessoas cansadas, enfadigadas, porque não priorizam a Deus, não estão na direção que Deus está colocando. E aí você fica remando a noite toda e não pesca nada. Sim. Porque lançando a rede aonde não vai te dar nenhum retorno. Não vai te dar nenhum retorno, justamente. Isso é muito forte. Não vai te dar nenhum retorno. Então a gente está falando aqui hoje desse convite. Lança a rede em vão. Lança a rede em vão, verdade, verdade. Esse texto é muito forte, né? Para nós entendermos a prioridade de Deus. Olha só, como Marta, a gente já falou, a gente já bateu esse texto, todo mundo já sabe, não era pecado, não tinha problema nenhum Marta ajustar a casa para Jesus. É que nós estamos falando aqui, é bom frisar isso. É bom frisar que o momento ali era a prioridade parar e ouvir. Sim. Essa é a prioridade. E agora, como com Pedro, é a mesma coisa. Eu não estou desprezando as experiências profissionais de Pedro. Pedro era pescador de primeira qualidade. Sim. Então ele sabia o que ele estava pescando, ele sabia onde tinha, ele sabia onde aquele local ali era bom para pescar. Porém, naquele momento, o Senhor decidiu entrar no barco de Pedro
e mostrar para Pedro que existia uma outra maneira melhor de se pescar. Então a gente precisa deixar claro aqui hoje que a gente aqui não está, eu estou preocupado com isso, a gente não está entrando numa linha de exagero, a gente está entrando numa linha de equilíbrio, de entender quem é a prioridade sempre é Deus. De equilíbrio, de entender quando é prioridade, de entender quando Deus está falando, a gente prioriza isso, entendeu? Parou? Tá. Equilíbrio, Sim. né? De entender. Entender que quando Deus está direcionando, isso é prioridade. Quando Deus está mostrando, Sim. aquilo é prioridade. Quando Deus está dando uma direção, é prioridade. Esse momento é prioridade. Os outros momentos seguirão na nossa vida normalmente. Mas quando Deus se apresenta para um convite, para uma tarefa, para uma missão, para uma obra, esse momento agora é prioridade. Foi o que aconteceu no texto. Né? Sim. O texto está dizendo que eles receberam um convite, mas eles não priorizaram o convite. E foi o que você falou, que eu achei maravilhoso. Isso é muito forte. Conheciam, mas não fizeram questão. Nossa, isso é muito forte. Não fizeram questão. E a gente contextualiza isso, é o que está acontecendo, né? Pessoas conhecem, mas não fazem questão. E deixar bem claro aqui, Carla, né? Muitas das vezes nós achamos autossuficientes. Para a gente fechar aqui, Carla, o bate-papo, é que esses que não fizeram questão são os da casa, né, cara? São os da casa. E que ele muito diz, falar e isso, que ele né? diz, né, que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nenhum daqueles que fazem questão provará, entrará no reino, né? E a gente está falando de reino, é uma parábola que fala sobre reino. Não vai. Justamente. E pela visão de são os escolhidos. É o que a versão que mais se usa é a de Mateus, né? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Que é o mesmo contexto, mas é pela visão, pela ótica de Mateus. Entende? De Mateus diferente de Lucas, né? Sim. Então, assim, realmente, é muito triste falar isso, sabe? Que esses que fazem questão, não fazem questão, são os da própria casa, né? Isso é muito chato, muito triste isso. Né? Não entendem a prioridade, né? E aí o texto vai fechar dizendo, não serão mais convidados. Não participará. Forte. Sim, não participará. É o que eu falei contigo. Ele ainda está se deixando achar. Se buscar, você encontra. Aquele que busca, o Senhor encontra, porque ele ainda está presente, ele ainda se deixa achar. Ele ainda se deixa, pode invocar que ele está perto, mas vai chegar o momento em que vão buscar e ele não mais estará disponível. E eu, de coração, o Senhor sabe, eu espero não mais estar aqui. Quando a porta do salão de festa fechar, querida, eu quero estar dentro da festa, assentado com o Pai, participando do banquete eterno com Ele. E muitos que... essa é uma palavra, venha, sabe, Fábio? Essa palavra é uma palavra, venha que ainda dá tempo. Aceite o convite, aceite essa oportunidade, que as portas ainda estão abertas para aqueles que querem. É para quem quer. Verdade. É para quem aceita. É para quem abre a porta do seu coração. E aí a gente está falando para os gentios e para os judeus, para todos. Para todos. Naquele contexto, os judeus rejeitaram e os gentios foram alcançados. Sim. Foram alcançados.
né? Sim. E E a ele estava, e o preocupação do contexto dono que ele da estava, ceia. você está entendendo? Ah, Ele estava fala aí. sentado, Fábio, é bom, assim, é bom falar sobre isso, do contexto da onde Jesus estava na casa de fariseu, na casa de um É, fariseu. E a gente, é bom priorizar isso, que houve na Bíblia fariseu que entenderam o reino e aceitaram Jesus. Nicodemos é, era fariseu. José de Nicodemos, Arimateia era fariseu. era José de Arimateia, verdade. Nicodemos era fariseu. Você está entendendo? Então, a oportunidade era para todos. Quando ele fala aqui, ó, o que o Senhor ordenou foi feito, mas ainda há lugar, Fábio. Ainda não fechou, a festa ainda não está completa. Ainda há lugar. Justamente. O Senhor ainda está convidando, sabe? Ainda está convidando, o É, convite ainda está. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Como homens e mulheres de Deus, nessa terra e nas oportunidades que Deus tem nos dado, como eu falei ontem, né? A oportunidade que Deus deu da gente falar a respeito do reino. Aonde quer que vocês estejam, fale do reino. Se assente à mesa com o Senhor. E fale do reino, aonde quer que você esteja. Amém? é verdade. Amém, verdade. Amiga, valeu pelo bate-papo e foi bênção. Sim, E amém. vamos, vamos marcar em breve uma próxima. E eu quero também já, Sim, antes de você fazer a oração pelo término, agradecer os irmãos que participaram aqui no Face. Foi uma sim. experiência muito Foi boa, bom. gostosa. A gente pode Sim. marcar outras aqui novamente, né? O Instagram hoje não deixou a gente participar lá, Não mas não deixou. adiantou. Não deixou a gente participar, Ah, mas a gente veio aqui pro Facebook. Instagram é É, verdade. hoje ele ficou atribulado e não deixou a gente participar. Não sei por que que houve. É algo pessoal, porque antes de eu te chamar para live, eu estava assistindo uma live lá no Instagram. E quando chegou a nossa vez, ele não deixou. Não sei por Não quê. aceitou. Não aceitou. É. Mas então, eu quero. Preconceito. Preconceito. Então, eu quero aproveitar aqui a oportunidade no Face, avisar os irmãos que a live Conversando com o Fábio Cruz é sempre lá no Instagram, às segundas, às sextas, às vezes às quartas, às vezes depende do nosso convidado. E você, que é Amém, Laís. assíduo aqui no Facebook, vai lá no Instagram também e compartilha com a gente desse Amém. bate-papo aqui hoje. Então, eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram, quero agradecer mais uma vez a Carla, a pastora, a apóstola, a Beth, a todos os irmãos que chegaram aqui e mandaram um oi, tá bom? Carlinha, vamos lá, vamos terminar orando, te dar essa oportunidade de Vamos, orar meu querido. por essa palavra muito Amém. forte, que Deus esteja ainda convidando e que o convite seja aceito ainda por muitos, porque para a gente terminar a nossa live, o texto vai dizer, e você frisou aí, o servo convidou, trouxe, e ele disse assim, ainda tem espaço para mais gente. E é interessante que o dono dá lugar, que o dono da casa falou assim, não, traz mais, que eu quero ver a casa cheia. Na minha versão está dizendo aqui, ele queria ver a casa cheia. Que coisa gostosa, a casa né, cara? Cheia. Sim, casa sim. cheia. O Senhor quer ver o céu cheio dos seus filhos. De filhos. Cheio de filhos. Cheios dos filhos dele. Que desejo. Que coisa dele. linda, né? Graças a Deus. Coisa linda. Amiga, pode orar aí agradecendo a Deus. Amém. Pai eterno, nós louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor, por essa noite preciosa, pela oportunidade de poder falar do teu reino, falar da tua palavra. Como é bom, Senhor, poder ensinar a respeito do reino, a respeito, Senhor, do banquete espiritual que o Senhor tem preparado para nós com tanto amor, com tanto carinho. Ah, Deus, como a tua palavra diz,
ainda podemos te encontrar, ainda podemos te invocar, o Senhor ainda está por perto, o Senhor ainda está se deixando ser encontrado por aqueles que te buscam. Senhor, que em nome de Jesus, a tua palavra possa alcançar os corações sedentos nesta noite, porque o convite Aleluia. ainda está posto. A casa ainda está aberta, a mesa ainda está vazia, a mesa ainda falta filho, a mesa não está completa, os pródigos ainda estão por vir, muitos se afastaram, muitos estão à distância, mas o Senhor ainda está na varanda, ainda está à espera daqueles que te deixaram, o Senhor ainda está vendo à distância, para ver se eles ainda vêm, para ver se achegam, para ver se volta para casa, porque, Senhor, o teu coração quer ver a casa cheia, o Senhor quer ver todos os seus filhos sentados à mesa, o Senhor quer se alegrar com um grande banquete, o Senhor quer completar a festa, o Senhor quer completar a obra, Senhor. Então venham aqueles que tenham sede, venham, porque o convite do Senhor ainda está posto para bater na porta do seu coração, para que você abra, para que você experimente a ceia com Ele, a intimidade com Ele, a instrução daquilo que deve fazer na área profissional, na área familiar. O seu futuro está na mão dele. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e deixa que o demais ele fará, mas fará de excelência, porque o que ele tem é vida e ele tem vida em abundância. Então aquele que tem sede, venha, aquele que tem fome, venha, porque o banquete do Senhor está posto para saciar a sua sede, para saciar a sua fome, e Ele está esperando de braços abertos para te receber. Ele é o anfitrião e Ele faz questão da tua presença, que possamos também priorizar, que possamos fazer questão da presença do Eterno na nossa casa, na nossa mesa, aprendendo dos segredos espirituais que estão escondidos no mais profundo do seu coração, mas que Ele quer revelar a nós, Ele quer revelar aos seus filhos, Ele quer revelar a sua glória a nós a todos os dias, todos os momentos, para que a gente não venha jogar a rede no lugar onde não há fruto, para que não venhamos perder tempo com lugares infrutíferos que não vai nos levar a lugar nenhum, mas é na mesa do Pai. É sobre a palavra do Pai que a gente tem que lançar a nossa rede, mas só se aprende escolhendo a melhor parte, e a melhor parte se chama Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa live, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que bênção. Glória a Deus, é verdade. Meu Deus, não ficar em lugares infrutíferos. Meu Deus, isso é muito forte, né? Sim. Vamos fazer a live com essa pesca aí. Quando você falou isso de manhã, minha mente fez assim, ó. Viajou, né? Viajei. Meu Deus do céu, viajou. Glória a Deus. Vamos fazer uma live com esse texto aí em breve. Vamos. Essa pesca agora eu só tenho maravilhosa. segunda-feira. Só tenho segunda-feira. Só segunda agora. Deixa eu te falar. Tem como a gente fazer a partir das 10? Tem algum problema? 10 horas? Não. Não? Depois 10 horas em diante? Dá para você? Dá. Tá, então tá legal. Depois qualquer coisa a gente marca aí, que eu volto a trabalhar segunda-feira e provavelmente 10 horas vai ser o horário melhor para mim. Até meia-noite dá para fazer. Então tá aberto. Sim. Porque eu vou dormir meia-noite e meia, meia-noite, 1h às vezes. Então dá para fazer até umas 11 horas, dá para fazer. A gente conversa até meia-noite alguma coisa, dá para fazer, tá? Então fechado. A gente vai se falando. Gente, um abraço, gente do Face, a galera do Face. Beijo no teu coração, amigos, beijos, irmãos queridos, ficam na paz. Um abraço pro Charles. Querido. Obrigado, querido. Amém.